Baguri, paz de Cristo. Rapaz, Tu ficou sabendo de Jesus no Pantanal? tá por Deus, o que é esse? O Jesus está o tempo todo aqui no Pantanal. Não, é um projeto de missão, Guri, que nós vamos ter em Primavera do Leste, promovido pela Renovação Carismática Católica. Em Primavera do Leste? Esse povo tudo metido? Não, a Primavera é um povo acolhedor, o pessoal do Primavera é acolhedor, veio lá do sul, da minha terra amada, mas Tô de olho, hein? Eu vou contigo, mas eu vou ficar esperto. Vamos lá, eu levo você pra dormir lá em casa. Vamos lá, então. Paparapapá! Paz de Jesus, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. A paz, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos começar essa aula em oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então, pessoal, estamos chegando ao final de nossas formações em preparação para essa missão, né, Wesley? Você pode partilhar conosco quais temas a gente teve aqui durante essas aulas? Claro, Dani, só tema top. O primeiro tema que a gente falou foi sobre a missionaridade da igreja, que é esse chamado do Papa, que ele faz da igreja em saída, que ele vem falar que todos nós somos chamados a ser missionários, né? Então você também foi chamado e aceitou esse chamado de vir para a missão Jesus no Pantanal. E também falamos no segundo tema sobre espiritualidade, é a nossa preparação para a missão. Como é que está a nossa preparação espiritual? Será que a gente tem feito as orações? Será que a gente tem feito a lectio divina? E por aí vai, né, Dani? E o terceiro tema a gente falou sobre a questão da ação do Espírito Santo. Será que a gente tem na missão deixado o Espírito Santo agir? Ou será que a gente tem muitas vezes colocado a nossa vontade à frente? Ou até digo mais, será que a gente tem dado abertura para o Espírito Santo agir através dos carismas? Sim, e também a questão, né, a gente está engessado, a gente chega com uma regra, eu tenho que falar isso e pronto, ou a gente tem que deixar ser conduzido pelo Espírito Santo na missão. E o último tema sobre a missão propriamente dita, né? Como que a gente vai chegar naquela casa? Como que a gente vai abordar? Então foi falado da parte querigmática, né? De como utilizar esse querigma para justamente não ficar essa coisa engessada, né, Daniel? Então, assim, informações que vão contribuir muito para que nós cheguemos a essa missão mais fortalecidos e prontos, né? Sim, e nós estamos dando continuidade, finalizando essa parte, a missão, que é na integralidade o que vamos fazer, né? E hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre como que é a realidade dos campos de missão que vão ser visitados aqui em Primavera do Leste, né? Primeiramente, falando sobre a realidade da cidade. No início nós tivemos aquela brincadeira de um gaúcho com um poconeano, um pantaneiro, né? Mas é no sentido assim, que aqui é uma outra realidade, não, uma realidade muito parecida com de outras cidades do estado, mas comparado aos outros anos é diferente. Sim, então, como nós explicamos nas lives, enfim, que é uma vontade de Deus mesmo que a missão aconteça nessa cidade. Então, Primavera do Leste é uma cidade que está crescendo muito rápido. Ela tem apenas 32 anos, já tem mais de 75 mil habitantes, né? É um crescimento muito grande ligado à agricultura, ao agronegócio, à agropecuária, enfim. Cidade muito rica, né, Daniel? Tem recursos financeiros, sim, mas tem muitos lugares em Primavera que não tem, muitos lugares que são pessoas simples e humildes que a gente vai estar explicando aqui como que são essas realidades do campo de missão, porque a gente saiu de um lugar que a gente visitava somente zona rural, só lá no interior, aqui a gente vai ter várias realidades, né? Então, é uma realidade diferente, uma cidade nova, mas Deus quer que nós estejamos aqui no Jesus no Pantanal. Apesar dessa questão de ser uma cidade muito rica, como a gente comentou, tem uma desigualdade, né? A gente percebe que tem alguns bairros, alguns lugares mais carentes, né? E assim, que tem uma certa desatenção por parte da gestão em si, né? E isso também, né? A gente olha, todos precisam de Deus.
Mas o Papa, a Igreja, o Evangelho fala que a gente tem que ter uma atenção especial a essas pessoas mais necessitadas, né? Então nós olhamos para essa realidade aqui em Primavera, em lugares mais carentes que precisam de Deus. Não que as pessoas que têm dinheiro não precisam, elas precisam também, mas é uma necessidade, uma maior necessidade que vamos colocar assim, né? Sim. Então vamos colocar aí alguns pontos para os missionários irem se atentando como que são esses campos de missão, né? Onde que vai ter missão? Vai ser só na cidade? Vai ser em zona rural? Como que vai ser o Isla? E aqui está, né, a novidade desse Jesus no Pantanal, que como você disse, não vai ser somente na zona rural, não vai ser somente em lugares ribeirinhos, como foi nas primeiras edições. Aqui em Primavera nós vamos ter a realidade de contemplar tanto a zona urbana quanto também a zona rural. Então assim, vai ser muito bacana isso daí, porque muitas vezes a gente vai, como nas edições passadas, vai longe, claro que aquele povo precisa, mas a gente acaba esquecendo de olhar em volta aqui, né, na própria cidade. Muitas pessoas que estão há muito tempo sem ir na igreja, muito tempo sem se confessar, comungar, enfim, então assim, tem diversas realidades, um mundo de possibilidades dentro da zona urbana também. Sim, a gente olha essa questão da zona urbana, quando a gente compara com a zona rural, o pessoal que mora no interior tem muita fé, a gente nota isso, e a gente via isso nos anos anteriores. E na cidade, por estar no meio mais secularizado, as pessoas se afastam de Deus, isso é um dos pontos. Em todos os campos de missão que vamos ter, tanto bairros como assentamentos na zona rural, o povo está distante da comunidade. Isso é um dos principais pontos porque os missionários entendam, o povo está longe de Deus. Até uma realidade de missão que a gente vai estudando aqui na cidade, vai percebendo, é que tem lugares até que tinham pessoas que eram apegadas a certos padres e depois que saiu acabou se afastando. Outras realidades também que as pessoas elas até querem os sacramentos, né? Porém elas, se tiver que ir na igreja, já desiste, né, Dani? Sim, e essa realidade não somente a padres, mas a pessoas também. A gente lida com muitas comunidades que as pessoas se afastam porque alguma pessoa está ou não está à frente, por exemplo. A questão da carência também, sim, né? São tudo isso daí que o JNP vem não para suprir, mas para que essa pessoa tenha esse contato pessoal com Jesus Cristo através das visitas e ela possa voltar a ter esse amor para com a igreja, voltar a ter esse relacionamento íntimo para com Deus. Sim, então essa é uma realidade muito forte sobre a questão de comunidade, de ser igreja, né? Que as pessoas estão afastadas. E um outro ponto também que é muito importante nós colocarmos, nós falamos da questão financeira, sim, são pessoas mais carentes, na maioria desses bairros tem lugares que tem uma pessoa que pode ter uma condição de vida boa, né? Não está passando fome, não está, enfim, tendo necessidades tão graves, mas são pessoas mais simples, humildes e também são pessoas, como o Isla colocou, pessoas carentes que às vezes precisam de uma atenção, precisam de uma conversa para que ela fale, nossa, eu preciso de Deus, eu preciso voltar para a minha comunidade, né? Então, é interessante nós colocarmos já de antemão isso, que foram os padres que escolheram esses campos de missão, já que estamos falando da comunidade, né? Não foi Daniel que está organizando junto com todo o núcleo estadual da RCC que escolheu os bairros, que escolheu o campo de missão. Não, nós fomos acolhidos pelas 4 paróquias da cidade, né? Graças a Deus, e os padres falaram, a missão pode ser lá. Amém. Vai ser lá. O padre pediu lá, vai ser lá. Então, o padre, com o olhar de pastor, ele compreende a necessidade daqueles lugares. Então, isso é muito importante para olhar como um todo. É um lugar que precisa. Então, Dani, a gente percebe que não somente nas casas, mas também em alguns lugares da cidade que necessitam dessa visita, desse carinho, desse amor de Deus que é levado através dessas pessoas. E quais lugares que nós temos aqui, por exemplo, na cidade de Primavera do Leste, que comportariam a missão Jesus no Pantanal? Então, uma das novidades também é que a gente vai sair em missão, vai ter um grupo específico de missionários que vai ficar fazendo missão em hospitais. Olha que bacana. Nós temos 4 hospitais aqui na cidade, né, contando os particulares e o público,
na cadeia municipal, lá com os detentos, junto com a pastoral carcerária, e nos hospitais, junto com a pastoral da saúde. Nós também iremos no albergue municipal, onde tem as pessoas que não têm uma condição, muitas vezes são homens, na maioria, que estão vindo à procura de trabalho, né, que ficam lá naquele lugar. Então, são esses pontos que são diferentes nessa missão, que vão ser realidades de missão também para alguns missionários dentro do Jesus no Pantanal. E o que a gente precisa lembrar é, colocando todos esses pontos de missões, quanta coisa boa quanta riqueza a gente vai ter para se aprofundar aqui em Primavera do Leste. Mas acho que o que a gente precisa lembrar principalmente é aquilo que Jesus nos pediu, né? Que a gente olhasse para cada pessoa, seja lá quem fosse, como se a gente estivesse ajudando o próprio Jesus, né? Como se a gente estivesse vendo o próprio Jesus na face daquele irmão. Então, seja lá no Pantanal, seja em Primavera, seja na cadeia, seja na casa de uma pessoa, a gente tem que levar o mesmo amor, a gente tem que fazer com que aquela pessoa tenha a mesma experiência. Sim, e esse contato, né, de levar Jesus, isso é importantíssimo que o Islam colocou. Olhar Jesus, a gente falou aqui das desigualdades, falamos aqui da realidade da cidade, mas se a gente olhar para as pessoas como se estivesse olhando para Jesus, independente do lugar que a gente estiver, a missão vai acontecer. Onde estivermos, a missão vai acontecer. Isso é importante colocar também, que não é só aqui, é na nossa realidade também. E é isso aí, né, Dani? Eu acho que assim, só para ressaltar os pontos ali, né, Jesus fala, né, vinde a minhas criancinhas. Nós vamos ter contato com muitas crianças dentro do Jesus no Pantanal. Tem um campo de missão que tem muitas crianças. A gente teve contato. A gente fez a ação do Dia das Crianças com o nosso grupo aqui, um grupo que eu participo aqui na cidade. A gente foi lá e assim, nossa, quanta criança tinha naquele lugar. E quanto a gente foi bem recebido. Mas também a gente percebe que é uma realidade, principalmente essa questão da zona rural, é uma realidade de um povo tem muitas comunidades evangélicas, né? Sim. Então, nós somos com certo cuidado, mas nós não deixamos de falar de Maria, até porque era o dia de Nossa Senhora Aparecida, e nós não deixamos de falar de Deus ali, independente dessas realidades. É claro que a gente tem que ter cuidado com essas diversas realidades que a gente vai encontrar, mas é por isso que nós fizemos os outros módulos, né, Dani? Para a gente saber agir mediante essas situações que nós vamos encontrar. Sim, e é importante colocar que, como eu falei naquele pequeno vídeo no início ali, da brincadeira, Primavera é uma cidade acolhedora. Então, independente de toda... O pessoal, o Islam até falava, né? Você vai chegar falando sobre Jesus no Pantanal, nós somos o Jesus no Pantanal, o pessoal vai falar, amor, mas vocês estão no lugar errado. É importante ressaltar isso, né? Que nós estamos aqui, é um projeto da RCC Mato Grosso, para falar do amor de Deus, para anunciar o Evangelho. Então, o povo vai acolher todos os missionários com muito carinho, com muito amor. Isso é importante. Vamos ser acolhidos como Jesus e vamos levar Jesus por ser Jesus para essas pessoas. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aí, que tenham tirado algumas dúvidas. Vocês vão conhecer realmente a realidade da missão quando estiverem aqui. Nós vamos passar mais informações, né, Dani? Antes de vocês saírem para a missão e também antes em grupos de WhatsApp, aí a gente vai formar os grupos para estar orientando vocês o que devem trazer, como devem se preparar para determinadas missões. Sim, então pessoal, nós nos encontramos no Jesus no Pantanal, já vamos unidos em oração. Sim. E estaremos aqui do dia 12 a 16 de dezembro, Jesus no Pantanal. Isso aí, pessoal, estivemos e sempre continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais. Até mais. Espero que ajude esse vídeo,